Opa, então vamos continuando aí a nossa discussão da reconstituição, vamos dizer assim, a reconstituição da construção, ou vamos dizer assim, da chegada, né, do desenvolvimento, é melhor, reconstrução do desenvolvimento das eletrodinâmicas não lineares e, sobretudo, do espalhamento fóton-fóton, não linearidade fóton-fóton. Na aula passada, nós chegamos a 36, já estávamos chegando a 37, mas eu reolhei um pouquinho, melhorei a minha lista e descobri alguns trabalhos que eu não tinha citado semana passada, da década de 30, 36 ainda. Então, eu vou colocar aqui mais um Mussolini. Oi? Benito Mussolini. Em pleno período, exatamente. Em pleno período nazi-fascista. Vamos lá, então vou voltar ao ano de 36, porque eu achei alguns papers interessantes que na semana passada eu não tinha mencionado. Eu vou talvez retomar os que eu já tinha falado uns 3 ou 4, mas eu achei outro. Tinha esse paper aqui que eu já tinha falado, né? Do Arhiser, Landau e Pomeranchuk, né? Então esse aqui era esse paper que eu vou achar aqui. Esse paper aqui também é um paper. Ele faz uma retrospectiva da época, mas traz coisas novas, né? Esse Arhiser aqui, ele tem um livro bem interessante de eletrodinâmica, é um cara bem inserido no desenvolvimento da eletrodinâmica. Então esse paper aqui é Scattering of Light by Light. Esse Pomeranchuk, ele é um meio que famoso, né? Era ele que criou aquela ideia dos pomerões, física nuclear, na física hadrônica, exatamente. Mas foi nessas épocas, né? Não, isso aí não, ele fez isso depois. Eu acho que o Pomeron é da década de 60. Período da matriz S, que os russos estavam bem por cima nesse período da matriz S, né? Então esse paper aqui é um paper bem interessante, da década de 30, então, logo assim, praticamente contemporâneo do paper que nós vamos citar de novo, do Euler e do Heisenberg, né? Mas aí nesses papers, por exemplo, qual é o objetivo dele, assim? Não, era rever na época, estudar outras... Você deu duas lagrangianas agora, o Bonin para... Isso, Euler e Heisenberg. Isso. Era um lagrangiano. Isso. Esses aqui estão estudando ainda a seção de choque do espalhamento, assim, revendo correções mais altas, mas sempre dentro do âmbito da mecânica quântica. Da mecânica quântica. Então eles botavam o AMI lá e... Porque quem vai fazer o paper posterior que tem aqui do Euler e do Heisenberg é o paper que traz exatamente o lagrangiano de Euler e Heisenberg, tá? Depois eu acho que, não sei se eu tinha citado para vocês, que era esse paper aqui, eu não lembro se eu tinha citado na aula passada ou não, mas eu botei aqui na minha lista agora, que é esse paper aqui do Bronstein, que é On the Spontaneous Decay of Photons, que na verdade já está falando, né, tá apontando para a possibilidade do splitting do fóton. Foi o Adler que fez o split? Oi? Não, foi antes. O Adler, ele fez na década de 70, no início da década de 70, exatamente. Mas aí ele fez bem dentro do formalismo da QED. Já havia discussões sobre o splitting do fóton antes da QED. Esse paper aqui é um deles, e tem outro paper também que depois eu vou colocar para vocês. Então esse paper aqui, ele fala da possibilidade do fóton decair, do decaimento espontâneo. Ele está publicado nessa revista aqui.
Esse Bronx, né? Aquele que escreveu um livro. Não sei se é esse, eu não Você sei. lembra que tinha um livro? Tem. Ligado com simetria. Isso, exato. Eu não sei se é ele não sei. Tem que ver pelas iniciais. Esse aqui é ele Bronx. Eu nem conhecia essa revista aqui. Essa revista aqui é Physikalische Zeitschrift der Sowjetunion. Não conhecia essa revista não. Achei esse paper aqui. Aí aqui tinha um paper do Euler, em 1936, o Euler sozinho. Essa revista alemã? Quer dizer, é uma revista, o título está em alemão, mas ela está publicando, com certeza, artigos russos. Ela é da União Soviética, né? Mas ela está escrita em alemão. Você tem feito essa pesquisa até altas madrugadas, assim. Foi? Ah, não foi tão madrugada, não, foi durante o dia mesmo. Eu passei assim, às vezes passava uma manhã, de um dia, uma tarde, do outro dia, catando coisas. Aí o paper leva para outro, né? Você vai procurando por palavras-chave, depois o paper também leva para outro. Mas você não deixou de escrever tua cartinha pro Lula. Não. Estou escrevendo uma cartinha para minha mãe mandar para o Lula. Já escreveu tua cartinha pro Lula? Não, ainda não. Todos nós temos que escrever para agradecer tudo que ele fez pelas bolsas, pela ciência, pela O que eu acho gostado, assim, pela educação. não sei se eu tenho acompanhado a coisa do Esquivel, né? Sei. Ele simplesmente, assim, o pessoal manteve a merda, né? Que isso, cara, mas aquilo foi demais, né? Você viu lá, né? Vi. Aquela juíza. Eu vi um artigo do cara falando sobre a juíza. Assim, ruim e rígida. Ele botando com essa rígida, abriu as pernas para a empresa. Mas depois, assim, é uma falência do Poder Judiciário. Né? Essa eu só vi que ela falou que se ele não pode, não sei o que, é problema dele, assim, uma falta de referência com o cara. Né? Mas essa coisa, é um pouco assim de brasileiro, profissional. A gente quando viaja, você pega, vamos dizer, lá um salão. Sim. Então era uma figura como qualquer pessoa, né? Mas tinha um respeito a ele. Claro. Bom, as pessoas são referência, né? O próprio Boff, né? Você ficou esperando do lado de fora para deixar ela entrar aquela cena. O cara é criminoso, né? Você, assim, mas nesse respeito é que você cresce, entende? Tem um respeito. Pega lá o foda, o respeito que ele tinha lá falando. Claro, todos nós, né? Todos nós. Falando que o foda não é legítimo ali, né? Mas se você não faz assim, você não imagina, eu acho que até demais, esses lugares lá, Cambridge, esses lugares, com respeito. Imagino, assim. São referências. E aqui vem assim, uma juíza assim, cheia de dinheiro, né? Pois é. E daí, arrogância. Com aquela arrogância vai tomando cu, assim, quer dizer. E ela não entende que ninguém quer ser um prêmio Nobel. E da paz, né? O cara que é prêmio Nobel da paz, ele veio ali num sentido de conservação. Mas o prêmio Nobel da paz, né? Mas você, como juiz, você tem que ter essa noção de grandeza, a não mistura tudo. Assim, tudo muito orelha. Né? Quase que vira a lei da selva. Né? Ela trabalhou no esquema lei da selva, né? Vire-se quem puder, salve-se quem puder, não tem nada com isso, o problema é seu. Pessoal, olha só. Eu me lembro uma vez, lá em Oxford, esse cara aqui, A Nietzsche, isso aí, do livro famoso, Transições de Fase. Essa coisa de transição de fase Ele era professor lá ou ele estava visitante? Não, ele foi para dar um seminário. Foi dar seminário. E eu vi ele entrando lá no departamento. O departamento se curva ao Nietzsche, assim, ao bonito, eu acho que ele é inglês, né? Ao bonito que ele fez, etc, assim.
Essa coisa aqui no Brasil tem aquela coisa, fiz isso, também fiz aquilo, aquela coisa assim. Relativizar tudo, relativizar. 0 a 0 nas coisas, entendeu? Assim. E daí vem uma juíza como essa. Não, é chocante. Daí você viu, só terminando, a senadora que ele chama Ana Helio, né? Pois é, cara, meu Deus. Que isso? Ela confunde a Alcaída. Não, o pessoal falou que aí eu fui pensar na final uma piada, tudo é perigoso agora, alface, almofada, tudo agora é perigoso. Eu vi uma piada engraçadíssima, sim, uma piada, uma fotografia, ela botou Al Jazeera, Al-Qaeda, alface, almofada, eu acho que é almôndega, tudo isso agora pode ser terrorismo. Mas havia, tem aquela história do Cristo, né? Perdoai porque eles não sabem. Ela é ignorante. A essência que coisa. maior que internacional, né, cara? Cacete. Olha só, pessoal, então, só para relembrar vocês, nós estamos na década de 30, então, como o Dória estava falando, eu vou te mostrar um outro paper agora que eu descobri, mas que eu nem esse paper eu nem abri, mas eu vou só referir. Então, a gente está ainda falando do espalhamento da luz pela luz, antes ainda da discussão, por exemplo, de Euler-Heisenberg. Euler-Heisenberg vem depois. O que nós tivemos até agora, né, quer dizer, foi Bohr-Nymphenburg, mas assim mesmo, Bohr-Nymphenburg aqui nesses esquemas aqui não é contemplado. E aí esse paper aqui, vamos dizer, é o paper consagrado. Ele está aqui nessa versão do Archive, traduzido pelo Kleinert, né, que é aquele autor daqueles famosos livros lá de teoria de Gauge na matéria condensada. É uma tradução do Kleinert e de um colaborador dele, cujo nome eu não me lembro e não tenho aqui. Mas é uma tradução. Então, o artigo pode ser visto no original nesse archive aqui, do ano de 2006, mês de maio, paper número 38. Tá? Mas aqui essa versão está em alemão. Bom, aí tem esse paper aqui agora. Ainda nós estamos em 36. E aí, então, aqui esse paper é importante, esse do Euler-Heisenberg, porque é quando realmente eles escrevem um Lagrangiano completamente geral, não. Deixa eu pegar aqui, eu acho até que eu tenho a expressão. Eles dão, eu vou escrever aqui para vocês, o Lagrangiano de Euler-Heisenberg, ele adquire dessa forma aqui. Vamos dizer assim, colocando aqui, então o Lagrangiano geral, porque normalmente nós conhecemos o Lagrangiano de Euler-Heisenberg até a ordem quártica nos campos. Aqui ele vai a ordens superiores. Quer dizer, aqui vou botar aqui Lagrangiano de Euler-Heisenberg. A todas as ordens nos campos. Seguir aqui a anotação dele, esse F aqui é aquele famoso nosso invariante, né? Menos 1/4 de F mini ao quadrado, tá assim. O G é o menos 1/4 de F efetivo. Depois, define aqui esse objeto aqui, define aqui esse objeto que ele chama de x ao quadrado, x grande ao quadrado, que é definido como sendo menos 2f mais 2ig. Então, esse aqui. Então, define essas grandezas aí, quer dizer, F e o G são os invariantes ordinários, né? F de, obviamente, é o dual, e esse X2 aqui, ele vai aparecer, e ele vai aparecer numa série, então vai ser sempre em potências pares, por isso que já define o X2. E o Lagrangiano assume essa forma aqui, deixa eu colocar ele aqui. Lagrangiano, então, de Euler-Heisenberg. Se a gente expandir, a gente vai obter o usual mais as outras correções. Então, aqui entra o F, que é o Lagrangiano de Dirac. O Lagrangiano de Marx, F, menos 1/4 de F mini ao quadrado. Aí aqui entra essa integral, menos 1 sobre 8π ao quadrado,
expressão é meio assustadora. Aqui temos assim, entra um parâmetro aqui, um parâmetro S, ES, e aqui tem um S menos 3, exponencial de menos N2S. M2, lembrando, é a massa do elétron, né? Não estou colocando ME, mas é a massa do elétron. E aqui vai entrar a seguinte expressão. É S ao quadrado vezes G. E aqui vai entrar a parte real, então tem que fazer uma expansão do cosseno hiperbólico S x sobre a parte imaginária do cosseno hiperbólico de S x menos 1 mais 2/3 de S ao quadrado esse aqui é meu F. Então está aqui. Então, essa expressão, quer dizer, essa integral aí de 0 até S, de 0 até infinito, né, em S, então o que a gente faz aqui é uma expansão em potências de x, quer dizer, esse x aqui é o campo, né? Então a gente faz a expansão do cosseno hiperbólico, da parte real do cosseno hiperbólico, né? A parte imaginária do cosseno hiperbólico expande essa grandeza aqui. Então, expandindo essa grandeza aí, depois a gente faz a integração em S, e aí a gente vai obtendo os termos, né, do Lagrangiano de Euler-Heisenberg. Então, só para dar. Então, essa expressão aqui é a expressão que Euler e Heisenberg derivam no trabalho deles, é a expressão que sai do Lagrangiano efetivo de Euler e Heisenberg. Qual o tipo que ele faz para chegar a essa expressão? O que ele faz, ele não usa regras de Feynman, claro, né? E ele 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 faz, né? Ele pega o Lagrangiano, o Lagrangiano de Maxwell, né? Que é o Lagrangiano de partida, e ele tem a interação do elétron com o fóton. O que ele vai estudar, na verdade, é o espalhamento fóton-fóton. Ele considera o espalhamento fóton-fóton, né? E imaginando, quer dizer, ele usa uma mecânica quântica do fóton se propagando no meio, que é o mar de Dirac. Então ele faz recurso diretamente, por isso que ele fala Dirac Theory, ele usa a equação de Dirac e usa o conceito de mar de Dirac, né? E interpreta os buracos como os pósitrons, e o que ele faz ali é estudar o espalhamento dos fótons por esses pares de elétrons e pósitrons, e ele estuda esse espalhamento, ele tira uma equação para descrever esse espalhamento que é perturbativa nos campos e expande isso a todas as ordens. E aí ele chega a essa expressão aqui para o Lagrangiano efetivo. Quer dizer, ele lê o Lagrangiano efetivo a partir daquilo que é a interação do fóton com esse mar de Dirac e os elétrons de energia positiva. É um método muito engenhoso e é complicado. O trabalho é bem complicado. Eu acho. Primeiro ele fez a perturbação, depois viu da nossa forma. Ele chegou a essa expressão aqui, deixa eu ver aqui, até lá no final, exatamente. Ele vai chegando, ele leu o Lagrangiano, deixa eu pegar aqui um pouquinho só. Ele estuda exatamente a densidade de energia do fóton nesse meio de elétrons e pósitrons a partir da expressão da densidade de energia, que aí a densidade de energia está ligada ao hamiltoniano, ele acaba repescando de volta o Lagrangiano. É isso que ele faz. É um trabalho bem assim, bem fora da nossa visão atual da teoria de campo, que até ele nem usava a teoria de campo. O que ele usou basicamente é interação do fóton, espalhamento do fóton com esse mar de pósitrons, de elétrons e pósitrons, de elétrons negativos e os elétrons de energia positiva. O que ele no fundo calcula é a energia do sistema.
E aí, com isso, a partir da energia, que é o hamiltoniano, ele recupera o Lagrange. Então, esse trabalho aí é essencial. Quer dizer, é aqui que, vamos dizer assim, tem a primeira eletrodinâmica não linear, que não é Born-Nifel, que é Euler Heisenberg genuinamente, tá certo? Agora, por que ele se considerava tão anti-Dirac assim? Não era anti-Dirac, ele usou. Mas ele já tinha se recuperado. Isso aqui já foi 36. Ele era anti-Dirac até 29, 30. Mas aí com a descoberta do positron, ele se recuperou. Não, aí depois ele reconheceu que já estava certo. Ele foi bastante anti-Dirac, 27, 28, 29. 31, quando o Dirac fez o paper, né, que previa o positron, ele já estava mais convencido, porque nessa época o Dirac já tinha conversado com o Bohr, e o Bohr já tinha assim, visto que a equação do Dirac ela tinha o mérito dela. E aí, quando foi em 32, apareceu o positron, e aí ficou bem clara a ideia de que tinha realmente você tinha essa interpretação de buracos, né, que eram as antipartículas, e aí, quer dizer, isso aqui já é 36, ele já estava convencido de que o caminho era o caminho do Dirac. Por isso que ele faz questão até de colocar, tem trabalho que você vê, que, por exemplo, eu tinha até falado com vocês na aula passada, que fala da teoria, eu acho que não reconhece muito, é o trabalho, eu não sei se é do Max Born, ou um trabalho que se fala na teoria de pósitrons, né? Não fala, em nenhum momento fala da teoria de Dirac, alguma coisa assim. Eu acho que é um trabalho, se você tem, recupero ele aqui para vocês. Ele fala do positron theory e não. Esse trabalho do Halpern, scattering process, não é esse do Halpern. Esse aqui ele não fala mas ele já fala de estados de energia negativa. Deixa eu ver se eu recupero o trabalho aqui. Esse é o Schrödinger. Eu tinha visto o trabalho na aula passada, em que se fala da teoria de pósitrons e não da teoria de Dirac. Mas o Heisenberg já estava convencido de que a coisa era nessa direção. Vamos lá. Mas daí você, o trabalho, a expressão deles aí, sim, é diferente do Max Born, né? Born-Nifel. Born-Nifel faz uma outra coisa. Born-Nifel, por exemplo, ele não está levando em conta efeitos quânticos do mar de Dirac. Aqui não, aqui o Heisenberg, o que ele estuda é esse fóton se propagando, quer dizer, tendo esse espalhamento fóton com esse mar de elétrons de energia negativa e com os elétrons de energia positiva que se formam em processos virtuais. O trabalho do Euler Heisenberg é um trabalho, vamos dizer assim, que leva em conta as correções quânticas. Tá? Ele não usa a teoria quântica de campos, o método da teoria quântica de campos, mas o que ele faz é equivalente. Agora, o trabalho do Born-Nifel, não. O Born-Nifel vai numa direção clássica. O Born-Nifel vai olhar a possibilidade de você ter um campo finito em cima da carga geradora do campo. O Born-Nifel faz uma descrição clássica. O Euler Heisenberg já está incorporando os efeitos quânticos, porque H cortado é igual a 1. Ele faz H cortado igual a C igual a 1. Mas nessa expressão, quer dizer, onde está aparecendo o E2, nessa expressão do Born-Nifel, onde tem o E2, a carga elétrica, na verdade, quem você tem é o alfa. Então, na verdade, você deveria ter E2 sobre H cortado C. Então, onde tem o E2, na verdade, tem o H cortado e tem o C. Ele não está colocado aí, faz H cortado igual a C igual a 1. Então, é uma versão quântica mesmo. Aí tem esse trabalho aqui. Esse trabalho aqui do Weizsäcker, que usa a teoria do positron. Eu acho que eu tinha falado sobre ele semana passada, eu vou retomar aqui, só para fechar o 36 direitinho. Então, é esse trabalho aqui do Kemmer e do Weizsäcker. Deviations, eu tinha falado sobre ele semana passada.
esses trabalhos foram virando efetivo assim? Porque, na verdade, você está somando, você está olhando só a interação luz-luz. Você está somando o efeito de todos os loops, né, de partículas virtuais, os loops de elétrons. É como se fosse efetiva no sentido também de que você está considerando sempre o espalhamento de fótons, cuja energia, H cortado ômega, né, você pode fazer H cortado a 1, com frequência muito menor do que a massa. Quer dizer, como se fosse a energia do fóton muito menor do que a massa de repouso do elétron. Então, essas teorias são efetivas nesse sentido. Elas não são uma teoria completa no sentido de valer para fóton de qualquer energia. Ela está usando o fato de que você está trabalhando com fótons, né, cuja energia é baixa o suficiente, abaixo de um F. Mas eles diziam isso? Eles diziam, quer dizer, você estava considerando o limite que ômega é menor do que MC2. Bornifel não, mas o Euler Heisenberg sim. Porque o Bornifel não estava fazendo uma teoria efetiva, o Bornifel estava fazendo uma teoria clássica completa. Aqui o Euler Heisenberg não, ele faz uma teoria efetiva. Esse paper aqui do Kemmer e do Weisskopf, ele está também no Nature. Vocês veem que hoje em dia tem uma Nature, só Nature Photonics, né? Tem uma revista de Nature que é Nature Photonics. Você vê a Nature sempre muito interessada nessa questão da luz, né? É uma questão fundamental da física, né? Esse Nature aqui é volume 137, ano 36, e a referência é página 659. Então, esse paper aqui é essa discussão. Ele começa a ver quais são as modificações das equações de Maxwell, usando os resultados, quer dizer, usando a mecânica quântica relativista, usando o fato de que agora nós temos o elétron e o pósitron descritos pela equação de Dirac. Mas eu estava só chamando a atenção na aula passada. O Weisskopf, ele ainda era meio resistente com o Dirac, ele coloca não coloca a equação de Dirac, da teoria do pósitron, né? Pósitron theory. Tá legal. Aqui tem esse paper eu também não peguei, eu nem achei, mas pode ser, assim, garimpando mesmo na internet, a gente acha um paper publicado na França, que eu acho que valeria a pena a gente ter acesso a ele, assim, esse aqui, Qual e Solomon. Vou dizer por que ele é interessante. O título me atraiu, porque o título deixa em aberto uma questão. Ele fala, on a consequence. Eu não sei que consequência é essa, porque eu não li, a gente não tive acesso ao paper, mas é sobre uma consequência of the new non-linear electrodynamics, que é a eletrodinâmica de Euler Heisenberg. New non-linear electrodynamics. Se vocês não conseguirem achar essa referência, se o Tchauco, que é bom de caçar, não achar, eu vou pedir provavelmente ao Alessandro Spalletti, que trabalha lá na França, ele pode ter acesso a esse material, porque é uma coisa da academia que foi publicada, né, nesses compte rendu, que são os proceedings, né, compte rendu, hebdomadaire, das sessões pela Academia de Sciences. Ano 36, página 933. Então, esse ponto rendu são os anais, procedidos, né? Hebdomadaire e quinzenal. Então, são os anais quinzenais das sessões da Academia de Ciências da França, né?
E aí, se alguém conseguir chegar a esse artigo, eu teria curiosidade. Mas se a gente não chegar, eu peço, de repente, os parentes conseguem ir lá na França para a gente. Depois de um trabalho, eu acho que eu citei na semana passada. Você não sabe o que ele propunha? Não sei, pois é, isso é a minha curiosidade. Que consequência é essa? Ona consequência. Que tipo de consequência ele vê nas equações de Euler-Heisenberg? Que fenômeno ele está estudando? Sei lá se é birrefringência, o que pode ser. Teve uma pergunta que eu tenho, eu estava uma vez no programa, esses religiosos na televisão, Sei. e ele falava que, digamos, que tinha que ir para a Índia, né? Que lá na Índia, onde o pessoal via uma vaca e fazia assim, se curvava diante da vaca, né? Sei. Daí eu pergunto o seguinte, até que ponto essa turma estava sempre se curvando diante de Maxwell? Certo. Ou teve algum momento que disseram, não, o que eu entendo do Heisenberg, dois aí, pode, é que se curva a Maxwell, né? Só uma expansão de Maxwell. Cada um de uma maneira, mas fazendo uma expansão de Maxwell. E, por exemplo, eu te pergunto o seguinte, quando, em que ano, eu acho que é muito cedo isso, no século XIX, que o pessoal já colocou a teoria, como é que se chama, quando bota o vetor B, né? A polarização magnética. Sei. Como se chama, né? Teoria. Quando tem o polarização. Em meio material, quer dizer, normalmente o pessoal colocava o vetor T e o vetor Mas aí H. você tem um nome assim, um nome próprio. Eram as equações constitutivas da eletrodinâmica, é isso. Então, essas equações constitutivas da eletrodinâmica apareceram quando? Essas equações. Eu acho que no século XIX. Não, no século XIX. O próprio Faraday, aqueles efeitos que a gente falou, efeito Faraday, efeito Pockels, efeito Cotton-Newton, todos esses efeitos, eles falam de polarização ou de magnetização que é não linear, porque normalmente a gente pensa assim, né? O vetor de deslocamento, ele é a permissividade elétrica do vácuo mais o vetor de polarização. Normalmente a gente toma esse vetor de polarização linear no campo elétrico aplicado. Então, nesses trabalhos que eles estudam esses efeitos, né? Até vou pegar aqui o efeito Faraday de 1845, o efeito Kerr de 1875, o efeito Pockels aqui, o efeito Cotton-Newton, o efeito Voigt, né? Esses efeitos que a gente está falando aí. Nesses estudos aí, Dória, eles já falavam de polarização, e aqui também é a mesma coisa, né? Vou botar aqui, B igual a μ0H mais a magnetização. E aí, de novo, aqui a gente pensa, considera em geral a magnetização que é linear, vou botar aqui M de magnético, né? Linear no campo magnético. Então, desses efeitos que foram estudados no século XIX, já se falava dessas equações constitutivas com polarização e magnetização não lineares nos campos aplicados. Você já falava aqui de uma polarização que podia depender do quadrado do campo elétrico vezes o próprio campo elétrico. E você falava de magnetizações também que podiam depender de potências mais altas do campo magnético. Então você já quebrava a linearidade. O Faraday, né? Falava. 1845? 1845. Ele já aludia que esses objetos, porque o Faraday estudou na propagação, quer dizer, o efeito Faraday, né, ele estuda no meio material. Então, eles já falavam de polarizações ou magnetizações, essas equações constitutivas, que não fossem lineares. Então, mas ninguém estava, assim, mesmo esses efeitos que foram estudados depois das equações de Marx, como, por exemplo, o efeito Pockels, que é de 1893, o efeito Kerr, que é de 1875, o Voigt, que é 1898, e o Cotton-Newton, que é de 1907, todos esses efeitos que a gente falou na aula passada, eles já falavam, quer dizer, nenhum deles nega Marx. Eles estão dizendo, nós estamos considerando que o eletromagnetismo é descrito por Marx. Só que no meio material aparecem esses fenômenos ligados à polarização e à magnetização, e
Mas essa não linearidade, a polarização, o vetor de polarização e o vetor de magnetização, é uma não linearidade advinda do material, é a propriedade do material que vai gerar isso. Então, é diferente de você estar falando de uma não linearidade no vácuo. Bornfeld, ele não tem meio material. Aquela não linearidade dele é no vácuo. Então, quando Bornfeld define lá um vetor de deslocamento elétrico D, e esse vetor de deslocamento elétrico é uma função lá do campo E e do campo B, ele está falando de uma não linearidade no vácuo. Então, não tem meio material. Aí é uma quebra, vamos dizer assim, é uma quebra de paradigma com respeito a Maxwell, de uma certa forma. Mas esses autores aí que estudam essas equações constitutivas, né, para esses efeitos, eles não estão negando Maxwell, estão dizendo é Maxwell, mas agora é Maxwell corrigido pelos efeitos que o meio causa. E aí esses efeitos podem ser não lineares, é isso que estão. Quer dizer, a não linearidade nesses efeitos é uma não linearidade, vamos dizer assim, não das equações intrínsecas, das equações de Maxwell, uma não linearidade imposta pelo meio, onde a luz está se propagando. Agora, quando a gente fala de Euler e Heisenberg e fala de Bornfeld, aí é diferente, a gente está falando de uma não linearidade que está ocorrendo no vácuo. Bornfeld, ele não faz referência à mecânica clara, à teoria de Dirac. Então, Bornfeld é uma teoria clássica, mas é a não linearidade que está ocorrendo no vácuo. Já Euler e Heisenberg é uma não linearidade do vácuo, mas só que esse vácuo é o vácuo quântico, não é o vácuo trivial, a ausência completa de matéria, é o vácuo de partícula-antipartícula, é o vácuo da eletrodinâmica, né? Então eu acho que é importante, essa pergunta é oportuna por isso, porque a gente não confundir a não linearidade. Uma coisa é a não linearidade imposta por um meio material, outra coisa é a não linearidade intrínseca ao vácuo. Que aí é a coisa mais forte, é quando entra, vamos dizer, olha Heisenberg, e é quando entra Bornfeld, depois outras formulações. A formulação que você faz, introduzindo mais potenciais também, é uma formulação não linear no vácuo, você não está com meio material. Aí você ganha uma equação constitutiva, mas devido à não linearidade no vácuo. Tá? Agora, o que eu te pergunto... Então, só para finalizar, assim, para quem estava prestando atenção nessa questão que você levantou, né, quer dizer, já se discutia a não linearidade no século XIX. E outra coisa, então, aí você pergunta, quando se começou a negar Maxwell, vamos colocar assim, né? Então eu vejo o seguinte, ninguém negou Maxwell, todo mundo manteve Maxwell, mas aí adaptou Maxwell às novas condições. Quer dizer, esse povo aí, Kerr, Faraday, Cotton Mouton, etc., esse povo dos efeitos, né? Eles olharam Maxwell, mas agora corrigido pela presença de um meio material. Olha Heisenberg, ele olha Maxwell, mas agora corrigido pela presença, né, de um vácuo quântico. Esse trabalho que eu citei, eu apaguei aqui agora, esse trabalho de 36 que eu acabei de citar aqui, que é esse que a gente quer procurar na revista francesa, esse que está aqui, a consequência dessa nova eletrodinâmica não linear. Quer dizer, esse trabalho aqui, ele está falando de alguma coisa dessa nova eletrodinâmica não linear no vácuo. E aquele outro que eu citei, que foi as correções, esse aqui, o trabalho do Kemmer e do Weisskopf, que eu apaguei ainda agora, que era desvios das equações de Maxwell resultantes da teoria do positron. Então, esse aí ele vai estudar agora as correções, quer dizer, desvio. Ele não está dizendo que Maxwell está errado, ele está dizendo simplesmente que agora eu estou trabalhando num regime em que tem uma modificação em relação a Maxwell. Maxwell faz uma teoria clássica. Ele está dizendo, não, agora eu estou dizendo o seguinte, a luz está se propagando no vácuo, mas o vácuo não é mais o vácuo da completa ausência de matéria, é o vácuo da equação de Dirac, é o vácuo de elétrons pósitrons, é o vácuo da QED. Então eu acho que esse trabalho do Kemmer e do Weisskopf, ele vai nessa direção, desvio das equações de Maxwell, mas não no sentido que ele esteja negando Maxwell, no sentido de que ele esteja adaptando Maxwell agora à presença de um vácuo de elétrons e pósitrons. Eu acho que, na verdade, vamos dizer, se alguém nega um pouquinho mais Maxwell, eu acho que é Bornfeld, porque ele está no vácuo completo e ele fala, não, tem alguma coisa estranha com as equações de Maxwell, porque o campo está dando infinito em cima da carga.
isso não deve ser uma situação razoável. A gente gostaria de ter um campo finito, porque a gente quer interpretar a massa do elétron como resultante da energia eletrostática do elétron. Eu acho que essa, a visão de Born-Nieffel, é a primeira visão mais, não, que rompe mais com Maxwell, na minha opinião. Ele recupera Maxwell, claramente, no limite de campos fracos, ele acaba recuperando Maxwell, mas ele diz que, na verdade, a teoria de Maxwell é incompleta, porque ela só cuida de campos suficientemente fracos. Eu acho que é um pouco essa visão. Que aí sim, é tudo no vácuo. É tudo no vácuo. A questão toda de Born-Nieffel é garantir um campo finito na carga. Eu botei a referência do Thomas aqui, botei. Agora, pode falar. uma segunda pergunta. Você está falando sobre, focando no de Maxwell e querendo uma não linearidade de bordas ali, né? Agora, a questão, digamos, do campo elétrico granular, Sim. de campos coletivos. Sim. Essa turma que pegou polarização e ionização, esse pessoal que está falando Sim. aí, esses nomes aí. Esses defeitos todos, né? Que é a fala do Quatermaton, Eles trabalharam, eles ficaram muito na palavra não linear, coisa alguma, usavam também para o meio material, tem apresenta um coletivo coletivo. Não, eu li que eles ficavam mais em torno da palavra meio material. Meio material. Há uma não linearidade do meio material. Eles não se preocupavam tanto com essa questão do coletivo. O coletivo do meio. Não, até porque nessa época ainda não tinha uma teoria realmente atômica, né? Então, você trabalhava com o material como um todo. Não tinha muito essa ideia de você ter objetos mais reduzidos e o coletivo desses objetos. Não é muito nisso. É o material como um todo. É o que eu observo, por exemplo, no trabalho do Faraday, nesse trabalho do efeito Kerr, etc., o que eles falam sempre é o meio material que está gerando não linearidade. Quer dizer, esses efeitos estranhos, as equações de Maxwell, eles são efeitos por causa do material, e o material está respondendo não linearmente à presença de um campo elétrico ou magnético que é imposto ao material. Você submete o material a um campo elétrico ou magnético, nesse material a luz vai se propagar, e aí a luz vai encontrar um material que está respondendo a um campo externo, e está respondendo não linearmente, e isso vai influenciar na luz. Essa aqui é a visão dele. Essa, assim, de uma visão mais comunista, não havia aí, né? Não, eu acho que não. Sabe que o Schalke, ele quase foi, ele já foi ligado ao trabalho dele como comunista. Ah, não, né? Foi por isso? Ele estava usando palavras... Campos coletivos, né? Campos do kibbutz. Eu mesmo ter aprendido dando uma boa surra do Schalke, aí ele não ficava prestando mais atenção nas suas aulas. Não, ele filma tudo, coitado, Tchalka, é uma enciclopédia aí. Né, Tchalka, sem você não teria nada, né? O Brasil está precisando das tuas filmagens aí. Ontem eu fui a Minas, numa cidade pequena, né? Foi uma escola, palestra numa escola. Aí o professor que me convidou para fazer essa palestra lá... Escola dele? Escola de ensino médio. Aí uma escola? É uma escola, uma escolinha de ensino médio. No interior de uma cidade pequena, uma cidade de 2.000 e poucos habitantes. Escolinha pequenininha, escola muito... A cidade perto de Juiz de Fora, a 45 quilômetros de Juiz de Fora, chama-se Eubanque da Câmara. E aí o professor que convidou lá, convidou por causa do professor global. Por causa do professor global, que ele viu as aulas do professor global e pediu para fazer uma palestra lá para os meninos. E você chega num lugar desse, cara, você descobre coisas... Até essa camiseta é de lá, que eu tinha dado o título da palestra, que era do interior dos átomos das galáxias, uma visão, uma excursão pela física contemporânea. Eles fizeram essa camiseta e tudo, mas eu cheguei e fiquei impressionado, porque tem vários grupos de garotos fazendo iniciação científica, e as perguntas, cara, de um nível, eu fiquei impressionado. Eu fiquei impressionado com, assim, a profundidade das perguntas dos garotos a respeito de relatividade, sabe? Assim, perguntas
que você não vê normalmente num estudante do ensino médio. Fiquei impressionado, assim, às vezes você vai numa cidadezinha pequena, né? A gente que é de cidade pequena sabe disso, a pessoa tem mais assim, tempo de... A gente não tem cinema, não tem shopping center, não tem nada. Tem internet, que a garotada busca mesmo, e clube, assim, clube de ciência. Então a escola tem clube de ciência de noite, durante a semana, algumas noites da semana, e tem atividades à tarde. Fiquei bem impressionado, mas eu digo, aí os meninos também já conhecem o professor global por causa do professor. Né? O professor conhece o professor. O Gil, né? Hã? Na carta do Gil. Ah, tá legal. Colocar, comentar. Eu estou esperando os bolsos da tua carta. Mas o que eu te pergunto é essa coisa de história, assim, sim, muitas vezes você está atrasado na história, né? Sei. Então, eu digo assim, aqui no Brasil você pinta uma discussão, então hoje a discussão maior que o mundo está preso, não? E é uma discussão, no fundo, atrasada, né? E o Brasil está se desenvolvendo, assim, no plano do conhecimento, etc. Toda essa turma aí, eles não estão muito querendo saber se o Lula está preso ou não, né? Estão muito mais interessados em saber se o professor global tem alguma coisa boa para ele, ou outro professor, né? Do que... Mas o Brasil, ele é gozado que umas coisas são lentas, né? Assim, o Brasil é tratado. E isso que a gente, quando eu estudo de eletrodinâmica, você começa a perguntar, será que a eletrodinâmica não se atrasou? Porque agora, depois de 36, começa a ter uma quebra, né? E daí, será que ela não se atrasou? Será que ela não tomou outras direções? Bom, isso via da história, né? A gente perceber assim, a construção, né, os momentos de construção de uma teoria, porque a gente traz para os nossos dias um pouco, né? O que está acontecendo hoje que talvez eu não esteja vendo, como muita gente aí não viu na época, né? Muita gente assim, não se debruçou sobre isso. E outros sim, quer dizer, você vê que essa é uma questão da época, os grandes nomes que a gente vê da ciência, olha, Heisenberg, Pauli, Weishaupt, Majorana, está todo mundo ligado nisso aí. Esse artigo aqui é interessante porque a citação que tem a esse artigo é que ele não foi publicado. Eu acho que ele foi um seminário que o Victor Weishaupt deu na Dinamarca. Então, a referência que eu achei é o seguinte, este artigo está livremente disponível online na Universidade do Sul, na biblioteca da Universidade do Sul da Dinamarca. Então está aqui. O site da biblioteca é esse, SDU, eu acho que é Southern Denmark University, biblioteca Matfis. Mas eu não fui procurar, não tive tempo de olhar esse site. Então, se esse artigo for localizado, mas pelo que eu entendi, esse artigo foi um seminário, é uma espécie de uma transcrição de um seminário que o Weishaupt deu lá nessa universidade. Vamos agora para 1937. Então, eu acho que 36, o grande marco de 36 foi Euler Heisenberg. Eu acho que se Fernando Abelha tivesse já nascido naquela época, sim, você está tomando uma história diferente. Poderia. Eu acho que, digamos, eles estavam com a ideia certa, mas eles não tinham a teoria de Gauss na cabeça. Sei. E eu acho que a mecânica quântica permite o cara ir fazendo o que quer, assim. A teoria de campo, de uma certa maneira, ela te dá mais vínculo, porque você parte de uma Lagrangiana, então você é mais restrito, vamos dizer assim, né? Pode ser que seja isso. Tem esse artigo aqui também do Akiser, que é uma continuação daquele que ele fez com o Randall e Pomerantz, que é on scattering, de novo, é um on scattering of light by light. Essa coisa que você está falando, que você tem nessa escola aí, Sei. isso é um retrato da história que não foi construída ainda. Sei. Porque, vamos colocar assim, se você tivesse um curso de uma maneira boa assim, um partido do conhecimento, as pessoas são muito mais interessadas em que política do conhecimento os políticos estão para fazer do que
no conteúdo em si. E as outras coisas que a gente está falando, né, de educação, saúde, não sei o que mais. Eu acho que isso aí é um pouco já meio blasé, sabe? Não, é porque a gente não dá muita credibilidade. Quem tem coragem de dizer que educação e saúde são importantes? Qualquer um vai dizer isso, até o povo, todo mundo fala educação e saúde, mas aí quando você vai ver se as pessoas realmente prestigiam a educação, sobretudo a educação, a gente vê acaba que não, né? O próprio papel social do professor, né, dentro da sociedade. O professor é visto como uma profissão menor. Se você tiver que, sei lá, chamar um professor, tipo, sei lá, vamos pensar assim num rocking da vida, né? Para fazer uma palestra, você chamar um rockstar, as pessoas vão estar muito mais interessadas, né, no rockstar do que no próprio rocking. É um pouco isso, né, da sociedade, né? Então, mas acho que, por exemplo, ninguém leva muito a sério isso, na verdade. O pessoal não entendeu a nível coletivo, o significado da internet e da internet na educação. Sei. E assim, como você, um lugar pequeno como esse, pode receber pela internet. Sim. É o mundo, né? Uma educação, entendeu assim, e você precisa ter uma política pública sobre isso, mas isso ainda não tem que aparecer liderança, entendeu assim. É isso aí. Parece que é assim, né? Mas esse para mim é um momento de construção, sabe? A coisa do Lula é uma coisa importante no sentido de revelar o nível da sociedade brasileira, as suas coisas, as coisas assim, mas os corações e mentes já não estão nisso, né? Sei. Acho que estão nessa cultura de ser nessa escola, minha opinião. Sei, não entendo. Essa referência, Léo, olha aí, ele diz explicitamente, é uma continuação do trabalho anterior do Bronstein. E aí ele fala, né, do splitting mesmo, do foco. Esse trabalho aqui, de 37. Esse Jack, é aquela revista russa, Journal of Theoretical and Experimental Physics. É Jornal de Física Teórica e Experimental. Essa é a revista, essa revista existe até hoje, é uma revista russa muito boa, Jack Letter. E o Jack tem o Jack Letters, né? Depois, tem esse artigo aqui de 37, que eu acho muito interessante. Aí você já vai na direção também, né? O espalhamento e presença de campo externo, é um artigo desse Kenner aqui, de novo esse. O que estaria chamando de espontâneo splitting? Espontâneo splitting é que, devido, você imagina que você tem um modelo em que o fóton alto interage, você tem um vértice com 4 fótons, e aí o fóton pode decair em outro, ou um trivértice de fótons, basicamente, é isso, né? Você pode ter um fóton, se você tiver um quadrivértice, né? Você pode ter um vértice assim, então você pode ter, ou então você pode ter alguma coisa assim, você pode ter um fóton aqui, e 2 outros fótons aqui. Mas ele daí não usava o que assim, mecânica quântica? Também. Não, aqui não. Aqui ele já está usando o efeito da elektrodinâmica de Bohr-Nifft. É uma mecânica quântica embutida via Bohr-Nifft. Você diria então que o Bohr-Nifft dominou. Começou. Se eu estou dando 36, Bohr-Nifft tanto Bohr-Nifft quanto Bohr-Nifft quanto Euler Heisenberg. Quer dizer, Bohr-Nifft, ele faz uma teoria clássica que você agora vai estudar efeitos quânticos nessa teoria clássica. E Euler Heisenberg já vem com uma teoria que é clássica, que é quântica desde o início, porque ele já traz os efeitos quânticos embutidos na não linearidade. Talvez eles mais ou menos dominaram a teoria dos strings. Eu acho que sim. Nessa época eu acho que foi. Eu já conheci o Fernão Rabelha. Certamente não. Scattering, esse trabalho aqui. Of light. É o espalhamento da luz por um campo elétrico.
para quem não conhece essa revista, porque essa revista não existe mais, ela foi fundida com outras revistas e virou, acho que a Europhysics Letters é a Helvética Física. Então, essa revista existiu até a década de 90. Então, esse trabalho do PM. Depois ele faz um trabalho, esse aqui é o trabalho 1. Depois ele faz o trabalho 2, vou botar aqui os pósitrons, esse aqui é o trabalho 1. Depois ele faz o trabalho 2, é o mesmo título. Trabalho 2. É a continuação. Mesmo título. Mas em coautoria. O parceiro dele nesse paper é esse senhor G. Ludwig. Também, de novo, é uma Helvética Física Acta. Volume 10, ano 37, página 182. Então, é uma continuação desse mesmo trabalho aqui. Esse aqui é o trabalho, outro trabalho que eu achei em 37, é o trabalho daquele Zwitzky, que é o propositor da matéria escura na década de 30, né? Final da década de 20, início da década de 30. Ele tem um trabalho aqui interessante sobre a questão da luz proveniente de fontes distantes, que é esse aqui, é esse trabalho do Zwitzky. Intrinsic Properties of Light. Esse trabalho aqui também não tive acesso, não pude nem o abstract eu pude ler, mas pode ser que a gente consiga de alguma forma chegar a ele. Propriedades intrínsecas da luz, então, sobretudo de luz proveniente de estrelas distantes, de fontes distantes, que é ele estava interessado já na discussão da matéria escura, então provavelmente a interação da luz com novas formas de matéria. Então, esse é o trabalho de 37. Você sabe quantas galáxias, pessoal? Galáxias? Em 1925, eu acho que em 1925, né? Que o Hubble pegou a Via Láctea, né? Sei. Eu estou certo? É isso aí, Via Láctea eu acho que é dessa época. Mas o que tem? Mas aí, quando aparece o telescópio Hubble, sei. de 1995, né? Por aí, exatamente. E daí os outros começaram a aparecer ali. Sabe quantas galáxias
Estou falando isso por causa da Drift, né? Depois dos galáxias. Eu acho que tem uns 10 bilhões por aí. Então. 10 a 11? 120 bilhões. 120 bilhões, então 10 a 11, né? 10 a 11. 120 bilhões de galáxias. E você sabe que o que eles acham que 90% das galáxias ainda não são, eles não têm aparelho para... Ah, é mesmo, cara? Meio maluco isso, né? Não sei não. O que eu sei é isso, é que tem na faixa de 10 a 11 galáxias, né? E cada galáxia na faixa de 10 a 10 estrelas, 10 bilhões de estrelas. Bilhões, 10 a 10. 10 bilhões de estrelas. Por galáxia, né? Por galáxia, mais ou menos. É. Agora, essas galáxias, essa possibilidade de muitas outras galáxias, não estou sabendo não. Estranho, assim. Mas eu digo assim, não sei se a luz é importante, mas que... Não, né? Pô. Não precisa ser muito sábio para ver, né? Que, Ó, esse trabalho aqui é um trabalho já do Tomonaga, né? Que depois, na década de 40, trabalha ativamente na QED. É o trabalho do Tomonaga, Kobayashi, né? Que também, de novo, vai falar do splitting de fótons. É scattering, trabalho de 38. eu acredito muito que aquela turma russa, tipo Landau, eles eram muito simpatizantes desse fóton alto interagido. Ah, sim. Você vê que tem um grande volume de trabalhos na Rússia, né? E esse vai ser o teu problema quando você chegar em 1949. E se castificou uma coisa e jogou outras coisas fora. Sim. Esse trabalho já está vindo do Japão aí. E aí, de novo, também a gente já está estudando a questão do splitting de fótons, né? Tem mais um trabalho aqui de 38, mais dois trabalhos de 38, dos Smirnov. Esses Smirnov, eu tenho a tese, eu tenho o PDF, assim, eu não sei de alguma forma, o PDF da tese de doutorado dele, que foi defendida mais ou menos em 1930, que é sobre aspectos também não lineares da eletrodinâmica. Esse Smirnov aqui, o artigo dele é do Problem, que ele estuda a interferência de ondas. Esse aqui é 38. Desculpa. Aqui é 38. Problem of two plane waves.
Journal of Physics. Perdão, 38. Desculpa aqui, 38. Esse trabalho aqui também é de 38, perdão. Esse trabalho aqui já são 40. Desculpa, esses dois trabalhos que eu vou dar aqui já são de 1940, perdão. Então eu tinha dois trabalhos aí que eu citei, em 38, foi o trabalho do Kroll e do Solomon, o trabalho do Tomonaga e Kobayashi. Aí agora esses dois trabalhos do Irmino são de 1940. Esse trabalho aqui também não tive acesso, né? Eu também não sei, pode ser que seja fácil achar, mas eu nem tive tempo de procurar. Que é o problema das ondas planas, né, na eletrodinâmica clássica não linear. Quer dizer, então deve ser o problema da interferência, né? Eu não sei, deve ser isso que ele deve estar estudando. É o problema da interferência numa eletrodinâmica não linear. E depois ele tem um outro trabalho também que é. O pai da família aí foi. Oi? O pai da família foi fazer o gin, né? O esbirro, exatamente. Opa. Esse outro trabalho dele aqui, Scattering. São os dois trabalhos que eu achei em 1940. Scattering of Light. É russo, né? É. Isso. Essa eletrodinâmica eu já tinha falado com vocês, já tinha dado a referência para vocês na aula passada, que é a eletrodinâmica de Hoffman e Feld, né? Esse está publicado na revista russa, do ataque Jetkin. Então são esses dois artigos aqui, os de 40. A gente já começa a ver que a coisa está ficando muito rarefeita por causa, né, do período da guerra. 41, francamente, não achei nada. Achei só um zinho de 42 aqui que eu vou dar para vocês, do Schroeder, porque ele fala de ótica não linear. É a primeira vez assim, que eu vejo um trabalho, assim, que apareceu na literatura para mim, em termos cronológicos, um trabalho sobre ótica não linear. É um trabalho de 1942. Do Schrödinger.
Schrödinger. 42, então já fala de uma ótica não linear. Então, certamente já é levando em conta esses modelos aí de não linearidade. Depois de 1943, encontrei dois trabalhos, 42 aí, 43. Nessa direção. Agora, daqui a pouco a gente já vai começar a ver que já paralelamente a esses desenvolvimentos vão aparecendo os trabalhos básicos da QED, que eu vou dar daqui a pouco para vocês. Então, 42 temos esse trabalho do Schrödinger, aí 43 nós temos dois trabalhos aqui, que é o trabalho do McConnell. Nonlinear quanto electrodynâmico, só para o vácuo. É um trabalho, exatamente essa revista aqui, Proceedings of the Royal Irish Academy of Science, Action Day, Matemática, né? Só que é o volume 49, né? Então e também, então tá, vou abreviar então, Proceedings of the Royal Irish aqui, Academy of Science, então, Irish Academy of Sciences, same section aí, mesma referência, que é o volume 49, esse aqui de 43, 44, esse trabalho aqui fala das propriedades, né? Quer dizer, na verdade é o vácuo, né? A eletrodinâmica de um vácuo, de uma eletrodinâmica quântica não linear. Então, quer dizer, a importância, né, das propriedades eletromagnéticas do próprio vácuo, uma vez que o vácuo agora é um meio material, um meio, né? É um meio que não é trivial, é um meio onde há matéria de matéria. E nesse mesmo volume, acho que é esse mesmo volume, 49, tem um artigo do Schrödinger, deste mesmo volume. Encontra-se exact solution non-linear particles. Two-wave system. É o mesmo volume, tá? Então é Proceedings Royal Irish Academy of Sciences, Section A.
1948. Eles usam o termo não linear óptico como não valendo mais o princípio da superposição. E essa aqui, mais ou menos, é a regra. Normalmente, quando a gente vê os cursos do professor Moisés, do Sampaio, ele coloca muito no não linear óptico como aquela resposta do material não linear. Certo. Não, aqui não é o caso, não. Aqui é a não linearidade no vácuo mesmo. No vácuo mesmo. Eu digo, só quer dizer, esse termo não linear óptica, ele vem aí na... Eu acho que ele vem com o trabalho do Schroeder de 42, que é a ótica não linear. Que é quando você faz uma ótica em que você não está valendo mais o princípio da superposição. Em 1948, eu encontrei esse trabalho aqui, observou.